Oi, 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 galerinha do primeiro ano. Preparei um material com muito amor e carinho para a sua recuperação paralela do primeiro período. Então, não deixe de assistir esta videoaula completinha e resolver todas as atividades propostas lá no Classroom. Então, vamos focar no sistema de numeração decimal, quadros de valor posicional e operações com os números reais, onde destacarei as operações com os números naturais e inteiro. Vou iniciar minha aula falando do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema indo-arábico. Por que ele é conhecido como sistema indo-arábico? Porque ele foi criado pelos hindus e foi difundido na Europa pelos arábicos. O sistema de numeração decimal, a base dele é 10, porque a gente conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir do 10, a gente vai começar a repetir os números. 10, 11 até o 20, aí começa 21, 22 até o 30, aí começa 31, 32. Então, a gente conta de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Então, o sistema de numeração decimal também, ele é um sistema posicional. Por que ele é um sistema posicional? Porque cada número, dependendo da sua posição, equivale a um valor. Então, vocês observem que eu estou dispondo aqui para vocês o número 783. O 3, ele pertence às unidades, o 8 às dezenas e o 7 às centenas. Então, esse 3, ele equivale a 3 unidades. O 8, ele equivale a 8 dezenas ou 80 unidades. O 7, ele equivale a 7 centenas ou a 700 unidades. Estou dispondo aqui para vocês o número 6.786. Então, observe o valor posicional, que eu estou chamando aqui de VP. Então, observe aqui o valor posicional do número 6. O valor posicional do número 6 é igual a 6 unidades. O valor posicional do número 8 são 80 unidades. O valor posicional do número 7 é igual a 700 unidades. E o valor posicional do número 6 é igual a 6.000 unidades. Então, a gente lê o número 6.786. Quero também destacar para vocês a utilização do zero. Observe que o número 2020 aparece o zero 2 vezes e o zero ele é utilizado para representar o nada. Vou dispor para vocês agora o quadro de valor posicional contendo as ordens e as classes. Então, no sistema de numeração decimal, a leitura de um número grande se torna mais fácil quando os algarismos que formam esses números estiverem separados em grupos. Assim, começando pela direita, observe aqui que a direita está a primeira ordem, cada grupo de 3 algarismos forma uma classe. Então, aqui nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem e formamos a primeira classe. Agora, quarta, quinta, sexta ordem, formamos a segunda classe. Sétima, oitava e nona ordem, formamos a terceira classe. Observe que o primeiro número, 524, ele pertence à primeira classe, que é a classe das unidades simples. Então, a primeira classe é a classe das unidades simples, a segunda classe é a classe das unidades de milhares
E a terceira classe é a classe de unidade dos milhões. Então, começando pela classe da esquerda, lemos o número que representa cada classe seguindo o seu nome. Então, vocês observem que aqui eu tenho 524. Então, 524 pertence à classe das unidades simples. Então, aqui eu tenho 13. Aí, vocês observam que eu vou seguir o nome da classe. 13.267. Observe que esse 2 aqui, ele pertence à unidade da classe dos milhões. Então, eu tenho 2.010.984. No último exemplo, eu tenho 100.387.430. Observe que o número 17.727 aparece os 3 zeros. Os 3 números finais são zeros. Então, quando aparecer zeros aqui no final, que o zero eu já falei para vocês que ele representa o nada, né? Então, a gente não faz a leitura do zero. Então, vamos ler o número 17.727.000, ok? O conjunto dos números naturais, ele, iniciando pelo zero, é acrescentado sempre uma unidade. Temos a sucessão dos números naturais. Então, vocês observam que o primeiro número natural é o zero. Então, vou seguindo mais um. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, vocês observem que tem essa sucessão dos números. Então, os números 0, 1, 2, 3, 4, e são infinitos, compõem o conjunto dos números naturais. Os números naturais, o conjunto dos números naturais é representado pela letrinha N. Considerando a sucessão dos números naturais, podemos dizer que o zero é o menor dos números naturais e que todo número natural é seguido imediatamente por outro número natural, chamado sucessor. Logo, o sucessor de 0 é 1, que é 0 mais 1. O sucessor de 5 é 6, que é 5 mais 1. O sucessor de 10 é 11, que é 10 mais 1. Com exceção do zero, antes de qualquer número natural, vem imediatamente antes outro número natural, chamado antecessor. Então, vocês observem que para encontrar o sucessor, eu somo mais 1. E para encontrar o antecessor, que é o que vem antes, eu vou subtrair 1. Logo, o antecessor de 1 é 0. Subtrair 1. 1 menos 1, 0. O antecessor de... Então, agora vamos às operações. A primeira operação que eu trouxe foi a de adição com os números naturais. A palavra adicionar significa juntar ou reunir quantidades. Então, quando vocês pegarem qualquer situação, problema, que vocês tenham necessidade de juntar, de reunir elementos, vocês vão aplicar a operação de adição. Então, vamos considerar a situação problema. Uma escola funciona em 2 períodos. No período da manhã, estudam 437 alunos. E no período da tarde, estudam 498 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola? Então, para eu saber quantos alunos estudam na escola, eu vou ter que juntar os alunos do turno da manhã com os alunos do turno tarde. Então, eu vou efetuar a operação de adição. Eu já trouxe aqui para vocês, dentro do quadro de valor posicional, a nossa operação. Observe que a adição é representada pelo sinalzinho de mais, tá certo? E quando vocês forem montar a continha, vocês só precisam colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena.
Ai, tia, sempre que eu for montar a minha operação, eu vou ter que construir esse quadro? Não, não precisa. Eu estou colocando aqui só para vocês verem mais visivelmente. Vocês só precisam ter o cuidado de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E se aparecer mais números, unidade de milhar, dezena de milhar, e colocando os números um abaixo do outro. Agora é só efetuar a operação. 9 mais 7 dá 16. Observe que 16 são 6 unidades e uma dezena. Leva a dezena. Então, 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. Coloco 3, elevo 1. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Logo, estudam 936 alunos nesta escola. Vamos agora à subtração. Subtrair significa tirar, retirar. Então, quando vocês pegarem alguma situação, um problema, que vocês tenham a necessidade de tirar ou de comparar elementos, vocês vão aplicar a operação de subtração. Considere a situação. Um criador tem 216 coelhos, vende 145. Com quantos coelhos ele ficará? Então, vocês observem que para eu saber com quantos coelhos ele ficará, eu tenho a necessidade de retirar os coelhos vendidos. Então, eu já trouxe a operação aqui armadinha para vocês dentro do quadro de valor posicional. Então, observe que o sinal de subtrair é o menos, sinalzinho de menos. E vamos efetuar aqui a operação. Eu tenho 6, tirando 5, fica 1. Eu tenho uma dezena, vou tirar 4. Como eu tenho 1 e não posso tirar 4 de 1, eu vou pegar aqui uma dezena emprestada. Observe que vai ficar 11 e aqui vai ficar somente uma centena. Então, 11 menos 4 dá 7 e 1 menos 1, 0. Logo, o criador ficou com 71 coelhos. Multiplicação com os números naturais. Na matemática, a operação de multiplicação é usada quando devemos adicionar muitas vezes o mesmo número. Então, observe a situação. Em um estojo, há 12 lápis de cor. Quantos lápis há em 4 desses estojos? Então, vocês observem que cada estojo há 12 lápis. Então, vou ter a necessidade de somar o 12 4 vezes, que vai dar 48. Então, vocês observem que multiplicar é somar quantidades iguais. Como são 4 estojos, cada estojo tem 12, então tenho 12 mais 12 mais 12 mais 12, que dá 48. Também vocês poderão usar o algoritmo da multiplicação, onde vocês vão armar a continha lá dentro do quadro de valor posicional. Claro que vocês não vão precisar estar escrevendo essa tabela sempre que for efetuar uma operação, mas o segredo é colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, ok? Aqui nós temos o sinalzinho de vezes. O sinal de vezes é o X, ou pode ser só um pontinho também, ok? Então, vamos efetuar aqui a multiplicação. 4 vezes 2 dá 8, e 4 vezes 1 dá 4. Logo, há 48 lápis no estojo. Trouxe aqui um outro exemplo envolvendo a multiplicação. Vocês observem esse exemplo. Comprei um carro e vou pagá-lo em 15 prestações iguais, de 2.430 cada uma. Quanto vou pagar neste carro? Então, vocês observem que como cada prestação equivale a 2.430, se eu for somar 2.430 15 vezes, vai parecer um cálculo enorme. Então, a melhor forma de vocês efetuarem é usando o algoritmo da multiplicação, armando a continha
Aqui eu trouxe dentro do quadro de valor posicional e efetuar a operação. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Coloco 5 e vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 1 que você levou, 21, vai 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Então, vocês observam que eu comecei a multiplicar aqui nas unidades, coloquei a resposta aqui, ó. Comecei com 5, né? Que está aqui nas unidades, comecei botando a resposta abaixo do 5. Agora, eu vou multiplicar 1, coloco a resposta aqui abaixo do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Agora é só somar. Baixo o 0. 5 mais 0, 5. Observe que eu estou somando aqui as bolinhas que eu multipliquei. 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. E 1 mais 2, 3. Então, quanto eu vou pagar no meu carro? Eu vou pagar R$ 36.450. Então, vamos iniciar a divisão com os números naturais. Dividir significa partir ou repartir. Na matemática, a operação de divisão é usada quando devemos repartir uma quantidade em partes iguais. Considerando o exemplo, para uma gincana, escreveram-se 225 pessoas, distribuídas igualmente em equipes de 13 pessoas em cada equipe. Quantas equipes disputaram a gincana? Então, vocês observem que eu vou efetuar a divisão de 225 por 13. Aí, eu vou saber quantas equipes disputaram a gincana. Então, 225, eu vou usar aqui o algoritmo da divisão. Vou dividir por 13. Então, vou pegar aqui os dois primeiros números, o 32. Vou dividir por 13, que dá 2. 2 vezes 13, observem que 2 vezes 13 vai dar 26. Eu vou trazer para cá subtraindo. Então, 32 menos 26 vai sobrar 6. Vou baixar o 5. 65 dividido por 13 vai dar 5. 5 vezes 13 dá 65. Para 65 vai restar nada. Logo, para disputar a gincana, serão 25 equipes. Vou destacar aqui para vocês também os números inteiros. Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros positivos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Ou seja, o conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números negativos. Vocês observem que eu coloquei aqui os números inteiros. Nós temos o 0, o 1, o 2 e o 3, que pertencem ao conjunto dos naturais, mais os números negativos, ok? Então, vamos ver aqui uma situação que envolve números inteiros. E vamos destacar, identificar a forma, como é escrita, como é que você percebe que você vai representar um número positivo ou negativo. Um termômetro em certa cidade marcou 10 graus acima de zero durante o dia. À noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Qual a relação dessa temperatura com os números inteiros? Quando falamos acima de zero, estamos nos referindo aos números positivos. E quando falamos dos números abaixo de zero, estamos nos referindo aos números negativos. Então, gente, quando vocês pegarem qualquer situação, observe, se o número estiver para a direita de zero, os valores são positivos. Se estiver à esquerda de zero, os valores são negativos. Ou, se os números estiverem acima de zero, é positivo, abaixo de zero é negativo.
Como 10 graus está acima de zero, então nós vamos ter 10 graus positivos. Como 3 graus está abaixo de zero, então nós vamos representar por negativo, porque está abaixo de zero. Então, chamamos de números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Os números negativos escrevem-se com símbolos menos antes do número. Assim, diferenciamos dos positivos. Então, observe aí que eu coloquei o exemplo para vocês. Observe que o menos 5 vem com um sinalzinho de menos antes. O menos 1 vem com um sinalzinho de menos antes. Quando o número não leva sinal nenhum antes, entendemos que ele é positivo. Então, vocês observem que o número positivo, ele pode vir acompanhado do sinalzinho de mais antes ou sem nenhum sinal, ok? Então, só voltando aqui, o número negativo, ele sempre é escrito com o sinalzinho de menos antes. Agora, se o número não tiver sinal, ele é positivo. Ou se ele aparecer com o sinalzinho positivo de mais, ele também é positivo. Vamos ver agora as operações com os números inteiros. Vou iniciar com a adição algébrica. Quando eu falo em adição algébrica, eu já estou envolvendo a adição e a subtração, ok? Então, a adição de dois números relativos com o mesmo sinal resulta um número com o mesmo sinal, cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desses números. Então, falando popularmente, quando vocês forem somar dois números inteiros, se os sinais forem iguais, vocês vão repetir o sinal e somar o valor absoluto dos números. Então, observe que eu tenho mais 4 mais 2. Então, como os sinais são iguais, o resultado é positivo, é o mesmo sinal, né? E vocês vão somar os valores absolutos. 4 mais 2, que é igual a 6. No exemplo, menos 4 e menos 2, os sinais também são iguais, então repete o sinal e soma os valores absolutos. 4 mais 2 é igual a 6. E se os sinais forem diferentes? Então, a adição de números relativos com sinais contrários resulta um número com sinal do que tiver maior valor absoluto. O seu valor absoluto é a diferença dos valores absolutos desses números. Então, falando em outras palavras, quando vocês forem somar dois números inteiros, se eles tiverem sinais diferentes, então repete-se o sinal do maior e subtrai os valores absolutos. Então, eu tenho menos 3 mais 2. O sinal do maior é negativo, porque o valor absoluto aqui do maior é 3, né? O valor absoluto aqui eu tenho 3 e 2. Então, o maior é 3, o sinalzinho é negativo. Então, o resultado vai ser negativo. E eu vou subtrair 3 menos 2, que dá 1. Eu tenho mais 3 menos 2. Logo, o sinal do maior valor absoluto é positivo. E eu vou subtrair aqui 3 menos 2, que dá 1. Então, vocês observem que realizar a adição algébrica é muito simples. Vocês só precisam fazer duas observações. A primeira, se os sinais forem iguais, conserva o sinal e soma. Observe que aqui o primeiro exemplo eu tenho dois sinais positivos, então o resultado dá positivo e soma os valores, vai dar mais 6. Observe aqui que os dois sinais são iguais, negativos, então o resultado dá negativo e somando os valores absolutos dá 6. Já se os sinais forem diferentes, vocês vão repetir o sinal do maior e subtrair os valores absolutos. Gente, na multiplicação de números inteiros, também nós temos duas observações especiais. Se os fatores tiverem sinais iguais, o produto, o resultado é positivo. Então, mais 5 vezes mais 2 é igual a mais 10. Observe que os sinais são iguais, o resultado positivo. Mais 3 vezes mais 7,
Observe que os sinais são iguais, resultado positivo, e 3 vezes 7, 21. Menos 5 vezes menos 2, sinais iguais, resultado positivo, dá mais 10. E menos 3 vezes menos 7, dá mais 21. Se os sinais forem diferentes, o produto é negativo. Mais 3 vezes menos 2, observe que são diferentes, resultado vai dar quanto? Menos 6. Menos 5 vezes mais 4, sinais diferentes, resultado negativo, 5 vezes 4, 20. Mais 6 vezes menos 5, sinais diferentes, resultado negativo, 6 vezes 5, 30. Menos 1 vezes mais 7 vai dar negativo e 1 vezes 7, 7. Na divisão, nós seguimos a mesma regrinha da multiplicação. Se o dividendo e o divisor tiverem sinais iguais, o quociente é positivo, o resultado é positivo. Então, menos 10 dividido por menos 5, observe que os sinais são iguais, resultado positivo. Já falei para vocês que o número sem sinal é positivo e 10 dividido por 5, 2. Menos 1 dividido por menos 1, sinais iguais, resultado positivo. E 1 dividido por 1, 1. Mais 20, já falei para vocês que o número sem sinal é positivo, então 20 dividido por mais 5 é igual a mais 4. 4 positivo, porque os sinais são iguais. 100 dividido por 4, observe que são positivos, então o resultado é positivo. E 100 dividido por 4 é igual a 25. E se o dividendo e o divisor tiverem sinais diferentes, o quociente, ou seja, a resposta é negativo. Então, mais 5 dividido por menos 5 vai dar menos 2. Sinais diferentes, resultado negativo. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Menos 20 dividido por mais 5, menos 4. E 100 dividido por menos 4 igual a menos 25. Então, turma, essa foi a nossa aulinha de recuperação do primeiro período. Então, procure fazer todas as atividades lá no Classroom, tá certo? Porque logo, logo eu estarei aqui preparando a aulinha para recuperar o seu segundo período, ok? Então, um beijo bem gostoso e fiquem com Deus.